Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à paz, nesta coletânea temática de Dia dos Pais. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E já adianto aqui um feliz Dia dos Pais. Tá no final do Dia dos Pais, mas tudo bem. Feliz Dia dos Pais para todos os papais aí, ok? Então, bora para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Lógico que tudo tem um lance sobrenatural aqui, né? Relacionado aos pais, mas com aquele toquezinho sobrenatural. E vamos ver o que é que tem aqui. Lembrando que todos os nomes já estão trocados. E o primeiro relato é este: Visita do meu pai. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Há 5 meses acompanho os relatos e sempre quis contar um dos vários que já tive, pois sou médium e já vi e passei por muitas coisas sobrenaturais. Eu tenho 50 anos, sou espírita, kardecista e moro em uma cidade no interior de São Paulo. Bom, Ana, vamos lá ao relato. Eu morei em São Paulo, capital, por 28 anos e me casei 2 vezes. Com o meu primeiro marido, eu tive 3 filhos e no segundo casamento, eu tive 2 filhos. Morávamos na periferia, um lugar perigoso, e por esse motivo eu quis me mudar para uma cidade mais calma no interior de São Paulo, onde moro até hoje. Porém, o meu relato começa em São Paulo. Morávamos eu, meu segundo esposo e filhos em um prédio de uma Coab. Nessa época, em meados de 1997, 98, o meu pai, que também morava em São Paulo, mas em uma cidade vizinha, estava separado da minha mãe e não andava muito bem de saúde. Na casa dele moravam ele e os meus 3 irmãos. Muitas vezes pedimos para ele se cuidar, mas ele ignorava os nossos conselhos, pois nunca gostou de hospitais, muito menos de médicos, e assim a vida seguia. Um dia, de tardezinha, eu estava passando roupas e ele me ligou. Eu estranhei, pois nunca ele fazia isso. Atendi e falei, né? Pai, o que houve? Aconteceu alguma coisa? E ele respondeu, não aconteceu nada, filha. Eu liguei para perguntar se dá para você ficar com os meninos enquanto eu faço alguns exames. O pai está sentindo muita dor no braço e agora está adormecendo. No momento eu fiquei brava, pois imaginei que ele estava dando desculpas para deixar os meninos comigo para ficar à vontade com as suas namoradinhas, pois, como disse, o meu pai odiava médicos e hospitais. E eu falei assim, o senhor vai começar a jogar os meninos agora? E ele me respondeu, não, filha, o pai está com dor mesmo. E eu respondi, bom, se for para o senhor fazer os exames, eu fico com eles. Ele falou que iria ver o que faria, se despediu e desligou. Mal sabia eu que esse telefonema seria a última vez que eu ouviria a voz dele. Pois é, Ana, na mesma semana o meu pai teve um infarto fulminante e não deu tempo nem de chegar ao hospital. Ele já chegou lá sem vida. Eu fiquei em choque por 1 semana, eu me sentia vazia, sem proteção, mas nada mais podíamos fazer. Meus irmãos, apesar de serem adolescentes, ficaram sem chão, mas continuaram morando na casa onde moravam com meu pai. Passaram-se alguns meses e os meus irmãos estavam irredutíveis. Não queriam de forma alguma morar comigo, eles queriam liberdade, achavam que agora poderiam fazer tudo o que quisessem e começaram a se envolver e usar entorpecentes de todo tipo, sabe? E é aqui que entra o sobrenatural. Certa noite, eu estava me sentindo muito estranha. Eu não conseguia dormir, eu me revirava na cama, estava me sentindo muito em alerta. Meu esposo trabalhava de madrugada e eu dormia sozinha. De repente, o quarto começou a ficar muito claro, como se estivesse acendendo a luz. Mas eu não havia me levantado e nem acendido a luz. Foi quando algo começou a surgir diante dos meus olhos. Eu não conseguia dizer nada, só observar aquilo. E ali, bem na minha frente, 2 pernas começaram a surgir com uma calça azul celeste social. Foi se materializando da canela para cima, depois uma camisa branca social e eu, em êxtase,
olhando tudo aquilo, pasma. E de repente, o meu pai apareceu, Ana. É isso mesmo, era a figura do meu pai, bem ali. Ele me olhava com tanto amor e eu querendo dizer, pai, o senhor não está morto. Eu só queria, Ana, pois eu não conseguia dizer nada. E aí, ele, sem abrir a boca, me falava por pensamento. Filha, eu tive permissão para vir falar com você. Estou muito preocupado com seus irmãos e vim até você, pois só você terá forças e pulso firme para tamanha missão. Os amigos espirituais me disseram que você tem força para isso e que será muito bem amparada por Jesus. Filha, o pai te ama muito, minha branca. É o apelido carinhoso que ele usava para me chamar. Não será fácil, mas se você abrir mão deles, eles vão se perder na vida. Eu prometo te amparar e te ajudar nessa travessia. Eu sei que o seu amor é forte e Jesus prometeu te amparar. Eles vão chegar um por um em sua porta por esse mês. Receba-os. Ana, eu chorei muito de emoção. O meu pai então se despediu e aquela luz do quarto sumiu. Eu fiquei muito impressionada com essa aparição e confesso que até duvidei. Mas adivinha só? Meus irmãos realmente foram chegando um por um e batendo à minha porta. Eu confiei e abracei a causa. Terminei de criar os meus irmãos nesta cidade aqui do interior onde moro até hoje. E não foi nada fácil. Mas sempre que pensei em desistir, uma força descomunal tomava conta de mim e eu continuava. Hoje, depois de tanto esforço e sacrifício, eles estão criados, casados e cada um vivendo a sua vida. Graças a Deus. Eu espero que o meu pai esteja feliz e em paz. Ah, ele deve estar. Gente do céu, que legal. E olha só, não foi sonho, foi uma visão. Ele apareceu ali, ela estava acordada. Que legal. E olha só, né, para pedir, para cuidar, porque eles estavam tomando um rumo muito perigoso, né? E era ela quem podia fazer alguma coisa com o amparo da espiritualidade. Muito bom, muito legal. E o pai veio pedir. Olha só, o pai do lado de lá, quando a gente tem filho, nem depois que a gente parte desse mundo, você fica tranquilo, marca os filhos aqui. Ai, meu Deus, eu fui, mas meus filhos estão lá, e agora? É assim. Próximo relato. Meu pai veio em sonho se despedir. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um relato aqui de 2012. Tudo começou quando o compadre do meu pai faleceu dormindo, 1h da manhã. E eu sonhei com ele exatamente nesse momento. No sonho, ele estava mais novo, com os cabelos brancos que tinha, porém mais longos e encaracolados. Ele estava no portão da casa em que morava e parecia procurar alguém. Logo pensei no meu pai. Ele olhou para mim, sorriu e sumiu lentamente. Nisso eu acordei e olhei a hora. Era pouco mais de 1 da madrugada. Na manhã do mesmo dia ligaram para o meu pai avisando da morte do compadre dele e como ele havia falecido. Eu contei em seguida o meu sonho. 2 meses depois, o meu pai sonhou com esse compadre, dizendo a ele que havia reservado um lugar para ele no céu. No dia 6 de outubro, época de eleição, o meu pai faleceu. Foi o pior dia da minha vida. Ele fumava e tinha problemas do coração. Acabou tendo um ataque fulminante. Minha mãe diz que ele faleceu gritando o meu nome. E isso dói até hoje. Com o tempo, eu tentei me adaptar à saudade que eu sentia dele. Eu tinha apenas 13 anos e sentia que não havia vivido o suficiente com ele. Eu sentia que faltava algo, eu queria ter me despedido dele, mas tudo aconteceu muito rápido. Na época que ele faleceu, estávamos em Goiás. O meu pai morava em uma cidade goiana e minha mãe morava no interior da Bahia. Ficávamos revezando de moradia. Em 2013, voltamos para morar na Bahia, pois a família da minha mãe é toda da Bahia. Com o passar do tempo, a saudade continuava e só aumentava. Em uma noite, eu sonhei com meu pai. Foi um sonho muito vívido, como se eu estivesse realmente com ele.
O ambiente era acinzentado, estávamos em uma entrada com uma longa escada que não dava para ver o final. E era arborizado dos lados da escada. Eu estava do lado de dentro dessa entrada. Parecia uma entrada típica coreana, com um muro, um portão de madeira e um telhado estreito acima desse portão. Perguntei se ele estava vivo e ele balançou a cabeça negativamente. Perguntei se ele não poderia voltar e ele novamente negou com a cabeça. Eu chorei e ele me abraçou. Foi um abraço tão real. Eu sentia ele me abraçar forte. Passamos o sonho todo abraçados. Foi como se estivéssemos abraçados por um dia inteiro. Eu não queria soltá-lo, mas o céu, que era acinzentado, começou a brilhar e uma claridade tomou conta de tudo e eu acordei. Chorei ao ver que havia sido apenas um sonho, mas sei que era ele. Ele veio se despedir de mim. Depois desse sonho, continuei com saudades, mas uma saudade menos dolorida. Bom, Ana, este foi o meu primeiro relato. Espero que tenha ficado compreensível. Sim, muito obrigada por compartilhar com a gente essa história. E sim, é muito interessante quando a gente recebe, através de sonhos, esses recados, essas despedidas de entes queridos. Sim, muitas vezes vem através de sonhos. E a gente sente lá no fundo que não foi só um sonho, foi sim um encontro, né? Aquilo faz sentido pra gente. Para outras pessoas podem dizer, mas foi um sonho, ela tá sentindo saudades, isso tá no inconsciente. Mas eu acredito que nem tudo é sonho. E lá, é você que sabe, ali dentro de você, se fala, isso foi um encontro, isso não foi só um sonho, né? E acontece sim. Próximo relato, o abraço. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Para um melhor entendimento do relato, vou resumir a minha história de vida. Eu me chamo Fulana, tenho 31 anos. Sou filha de mãe solteira. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci e não tive contato com meu pai biológico. Por minha mãe ser tão nova, acabei sendo criada pelos meus avós maternos. Sempre tive uma relação ótima com a minha família, mas com meu avô / pai, porque pai é quem cria, sempre foi muito forte. Ele sempre foi meu amigo, meu parceiro de conversas. Eu sei que meu pai é a minha pessoa nessa encarnação. Como assim a minha pessoa? Eu sei que meu pai é a minha pessoa nessa encarnação. Em meio a tantas dificuldades que minha família enfrentava, ele sempre foi muito presente, carinhoso, respeitoso. Eu falo com todo o orgulho do mundo. Deus foi muito bom comigo pelos pais que me deu. Mas nem tudo na vida são flores, não é? E no dia 9 de maio de 2017, eu recebi a pior notícia que poderia ter recebido. Meu amado pai faleceu. Teve um infarto fulminante também, durante o trabalho. Eu fiquei arrasada, senti que uma parte de mim se foi com ele. Foram momentos difíceis para minha família. O meu pai era o nosso alicerce, ele era a alegria em forma de pessoa. No dia anterior à sua morte, eu estava na casa dos meus pais. Eu era casada nessa época. Eu jantei com meu pai, conversamos muito e demos muitas risadas. Na hora de ir para casa, me despedi e dei um beijinho na cabeça do meu pai. Ele estava sentado, mexendo em uns papéis, e eu me despedi com pressa, sabe? Disse a ele para ficar com Deus, hábito que temos na nossa família, e ele disse assim, vai com Deus, minha moça. Na manhã seguinte, no dia da morte dele, eu acordei por volta das 5 da manhã, gritando e chorando. Eu não lembro se eu sonhei, eu juro que eu não lembro. Eu sempre tenho sonhos quando pessoas próximas a mim vão morrer, mas eu não lembro se eu sonhei, apenas acordei gritando e chorando. Quando recebi a notícia da morte do meu pai, só pensava que eu não dei um abraço nele, eu não falei o quanto eu o amava, amo, né, até hoje. Isso me martirizou muito durante dias. Eu não abracei o meu pai, e isso era muito doloroso para mim.
Eu orava a Deus e perguntava se o meu pai estava bem, se estava num bom lugar. Então, uma noite eu tive um sonho, o sonho mais real da minha vida. Sonhei que estava na casa dos meus pais e abria a porta da rua e dava de cara com meu pai. Eu sabia que ele estava morto no sonho. Me assustei e falei: pai, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor morreu. Então ele olhou para mim, sorriu e me puxou para junto dele e me abraçou. E eu tô chorando muito agora, ela diz aqui. E ele disse assim: tenho tanta saudade de vocês. O pai tá bem. Estou num lugar tão lindo. Cuida da mãe. Seja boa para ela, porque ela vai precisar de você. Seja forte, minha moça. O pai te ama muito e eu sei que você me ama muito também. Não precisa mais sofrer, tá? Agora o pai precisa ir. Mas sempre que sentir saudades, eu virei te ver. Eu acordei anestesiada, Ana, me sentindo abraçada e eu sentia o perfume do meu pai. Foi um sonho muito real. Depois desse dia, me senti muito mais aliviada e tirei aquele peso das costas por não tê-lo abraçado. Já tive muitos sonhos assim com meu pai. Sempre eu abro uma porta e ele aparece para mim. Muitas vezes tomamos café juntos, conversamos, rimos, nos abraçamos e aí ele vai embora. Ana, me desculpe se teve erros ou se ficou difícil de entender. Chegou numa parte em que eu só chorava, tá? Eu tô soluçando aqui. Mesmo se passando 5 anos de sua morte, eu ainda me emociono muito. Ele era meu avô, mas foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Um dia ele me falou que conheceu o amor quando me pegou nos braços pela primeira vez. Sempre fomos muito unidos. Eu era a sombra do meu pai. Onde ele estava, eu estava atrás. Por isso é difícil para mim falar de sua morte. Mas eu queria compartilhar minha experiência com vocês. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. A gente agradece. E é mais o que eu acabei de falar. Quando não é só sonho, quando a gente tem esses encontros, principalmente com entes queridos, é um encontro mesmo das almas, do espírito, no astral ali. É uma forma de se encontrar. Eu acho que é quando a gente fica mais próximo, né? Quando a gente dorme, sai, a gente fica mais próximo aí dessa situação. E aí é mais fácil, principalmente para quem não tem uma mediunidade muito aflorada, diria eu, porque tem gente que conversa, vê aqui, fala, oh, eu vi ali, eu vi aqui, ele estava ali, né? Mas para todo mundo é possível através de sonhos. Agora, porque uns têm mais, outros têm menos, aí eu já não sei. Porque eu sei que vai ter gente que vai falar, poxa, mas eu queria tanto, né? Ter mais um encontro, e nunca sonhei direito com um ente querido e tal, aí a gente não sabe explicar, né? Aí depende, acho que sei lá, de lá, de cá, aí eu já não sei dizer. Mas quando a gente sonha, a gente sente que não foi só um sonho, acredito que realmente não foi só um sonho, né? Bom, próximo relato, a visita do sogro que morreu antes de eu ter nascido. Ok, é uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrados. Há alguns meses eu comecei a acompanhar o canal e adorei. O que vou relatar aqui aconteceu comigo em 1994. Vou relatar os fatos por partes para facilitar o entendimento. Pode me chamar de fulana. Primeira parte aqui, ó. Ana, eu vim morar no interior do Rio Grande do Sul em 1993 e me casei com o Mauro, que era 25 anos mais velho do que eu. Ele tinha 43 anos nessa época. Mauro era um marido bom, um homem trabalhador. Logo fiquei grávida da nossa primeira filha, a Luísa. Segunda parte dessa história, a mudança. Saímos então do interior do Rio Grande do Sul para a região metropolitana de Porto Alegre. Devido à minha gestação de risco, nós fizemos essa mudança, pois eu sou cardíaca. Viemos para a casa da irmã mais velha do Mauro, que chamarei aqui de Lili. Também morava no bairro outra irmã do Mauro, que vou chamar aqui de Graça. Mauro era o mais novo de 6 irmãos, tendo sido criados
eles pelo pai, pois a mãe deles faleceu quando Mauro tinha apenas 1 ano. O pai de Mauro faleceu no ano de 1972 e eu nasci em 74. Terceira parte dessa história, a doença. Lili e Graça eram 2 senhoras com seus 50 e poucos anos, muito alegres, gentis, a família que encontrei aqui para chamar de minha. Mas assim que minha filha completou 1 ano, Graça ficou muito doente e debilitou em poucos meses com um câncer muito agressivo. Passei a ajudar a cuidar de Graça no hospital, junto com os demais familiares. Eu amava a Graça. Era mais que uma cunhada, era uma irmã para mim. Graça lutava pela vida, até que os médicos deram alta a ela, pois entendiam que não tinham mais nada a fazer. Somente um tratamento paliativo para mantê-la sem dor. Foi o que os médicos me disseram. Eu engoli o choro, entrei no quarto e disse: Graça, vamos para casa, o médico tá te dando alta. A Graça não aceitou a alta e me perguntou por que a liberaram do hospital. E eu, sem ter o que dizer, falei: Você está estável, podemos seguir o tratamento em casa. E ela esbravejou: Tu é nova, mas não é burra. Não vê que eu vou morrer? E ela disse: Eu desisto. Ana, que dor que me deu. Eu não tinha argumento. E seguimos para casa, uma tristeza só. Quarta e última parte, o sobrenatural. Cheguei em casa, tarde, eu só queria sentir a alegria da minha filha e o abraço do Mauro. Mas para minha tristeza, o Mauro estava sentindo dores fortes em uma crise renal. Mas estava mal, não conseguia caminhar de tanta dor. Passei 3 dias com o Mauro entre consultas, exames e muita medicação para a dor, que era intensa, e ele já estava sem forças. À noite do 3º dia, após mais uma consulta sem melhoras no quadro dele, chegamos em casa e o coloquei na cama. Peguei a nossa filha e coloquei ela para dormir conosco. Eu estava muito cansada, eu queria ficar com ela perto de mim. Era por volta da meia-noite, eu e Mauro estávamos acordados, pois ele ainda sentia dor, mesmo medicado. Deixei somente um abajur na sala para manter uma iluminação leve, caso precisasse sair rápido com Mauro. O quarto estava escuro e, de repente, do nada, surgiu uma luz muito forte na porta do quarto, que iluminou todo o quarto. A luz tomou forma, então, de uma pessoa, um homem, que caminhou até o lado da cama onde Mauro estava deitado. Parou próximo à cabeça dele e o olhou. Eu nem respirava, mas assim que olhei o rosto daquele ser de luz, eu entendi que era do bem. Parecia um anjo, com uma roupa muito branca. Aquele ser, com forma de homem, estendeu a mão por cima do Mauro, passou por todo o corpo dele e depois estendeu o braço sobre mim e, por fim, olhou para minha filha e, com um sorriso lindo, levou a mão sobre ela, como se nos abençoasse. Olhei para o rosto daquele ser com olhos muito azuis e o rosto era idêntico ao do Mauro, porém parecia mais velho. Eu não sei por quanto tempo isso durou. De repente o ser sumiu e o Mauro me perguntou: Você viu também? E com lágrimas escorrendo pelo rosto ele me disse: É o meu pai. Ele veio buscar minha irmã Graça. E eu somente respondi: Sim, eu vi o seu pai. Ele veio nos abençoar. Ana, eu não lembro de mais nada. Eu acordei pela manhã e chamei o Mauro para medicá-lo, porém ele estava sem dor, com uma aparência saudável, como se nunca tivesse adoecido. Nossa filha estava ainda mais rosadinha e linda, e eu me sentia leve. Não tocamos no assunto sobre a visita do pai do Mauro, até que por volta das 3 da tarde daquele dia, fomos chamados às pressas, pois Graça estava muito mal e havia sido hospitalizada novamente. Assim que chegamos ao hospital e Mauro entrou no quarto, Graça o olhou e, segundos depois, faleceu com um leve sorriso no rosto, sem um único gemido. Como não sei dizer
Como eu não sei dizer, pois a doença dela causava muita dor e muita falta de ar, e ela parecia estar em paz. Descansou. Ou também recebeu a visita do pai falecido há anos, será? Isso ocorreu em 94. Eu tive mais 2 filhos com o Mauro, hoje homens lindos. Mauro faleceu em 2018, com 70 anos. E a Lili está com 82 anos, vendendo saúde. E os meus filhos são cuidadores dela. Na real, ela é que cuida deles. Eu estou com 48 anos. Meu coração está precisando passar por manutenção. Uma cirurgia para corrigir a artéria. Estou cuidando da minha saúde e farei o que for preciso para chegar aos 80 anos. Minha meta. Brincadeiras à parte, trabalho na área da saúde. O espiritismo me atrai e sempre fui sensitiva, mas sempre tive medo do que sentia ou via em sonhos. Passei por muitas situações, mas sempre fugi do que sentia. Esse ano comecei a estudar o espiritismo e os relatos do canal têm me ajudado muito. Te acho linda, Ana, iluminada. Obrigada. E eu só quero evoluir como pessoa e ficar nesse mundo enquanto estiver bem. Fui e sou muito feliz. Isso é o mais importante. Sim. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Olha só, mais um caso nesse de aparição assim na frente, sem ser sonho nesse caso, né? Veio ali, é como se ele estivesse dando um passe, né, em todos ali. Melhorando, acalmando, trazendo paz para todo mundo e levando inclusive a filha em paz. Muito bom. Próximo relato. As rosas de Nossa Senhora murcharam. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Fulana e vim contar um caso que ocorreu na minha família, infelizmente. Eu moro em outro estado há alguns anos e isso nunca foi bem aceito pela minha família, principalmente pelo meu pai e pela minha avó materna. Todos são cristãos, porém cada um em sua religião, mas todos com a sua fé. Meus pais sempre tiveram um cantinho onde colocavam fotos nossas, uma estátua de Nossa Senhora das Graças, a Bíblia e o terço que dei à minha mãe de presente há alguns anos, em uma ocasião especial. O meu pai e a minha mãe passaram por muitas coisas que deixaram o casamento conturbado. Depois que tudo foi ajeitado, o meu coroa pegou o costume de sempre trocar a flor de Nossa Senhora. Ele fazia questão de todos os dias pedir proteção a todas as Ele fazia questão de todos os dias pedir proteção e todas as noites agradecer. Quando a flor não estava mais bonita, ele ia ao jardim e colhia outra e colocava no jarrinho com água limpa. Meu pai é um homem com diversos defeitos, como todo mundo, né? Mas de um coração enorme e o melhor pai que eu poderia ter. Tirei umas mini férias, viajei com meu namorado por uns 5 dias e depois emendei a viagem para a casa dos meus pais, pois eles moram em área rural. Como sempre fui muito bem recebida por eles, me mimaram e ele, como sempre, se pudesse me faria explodir de tanto comer, pois fazia questão de procurar os melhores abacates, goiabas e bananas da terra que ele achava quando ia fazer entrega nas fazendas e eu nunca negava, né? Na última noite que passei na casa dele, eu estava na rede e ele apareceu com o nosso abacate cortadinho em cubos com limão. Comemos e ele me relatou uma coisa que achou estranha. Ele disse assim: princesa, que é como ele sempre me chamou. Princesa, as rosas da santa estão murchando muito rápido. Eu acho que estou desagradando ela. E eu apenas aconselhei ele a fazer uma autoanálise e pedir perdão e direcionamento, que ela o ajudaria. No dia seguinte, quando nos despedimos, ele me fez um pedido para voltar para casa, caso precisasse. Então eu fiz a promessa de voltar à minha cidade natal quando eles precisassem da minha presença lá. Ah, tá, ele me fez um pedido para eu voltar para casa caso eles precisassem, eu acho, né? Caso ele precisasse. Então eu fiz a promessa de voltar à minha cidade natal quando eles precisassem da minha presença lá. Pois bem, fui embora e 10 dias depois recebo a ligação de que o meu paizinho estava morto. Sim, pessoal.
Eu perdi o meu pai da forma mais cruel possível. Ele teve a sua vida retirada sem sequer poder se defender. Meu pai, com 58 anos, avô de um menino que quase o idolatrava e pai de um casal, nos foi tirado. Aí vocês me perguntam, mas fulana e a santa? Fui a pessoa quem resolveu tudo, de escolher o caixão a reconhecer o corpo no IML e cobrir de areia onde ele foi morto. Quando fui ver como estava a casa onde eles moravam, eu fui procurar a santa, pois minha mãe a queria junto com as fotos, a Bíblia e o terço. Eu encontrei tudo, menos a santa. Até notar que ela havia caído do caminhão da mudança que a minha família correu para arrumar e tirar as coisas deles de lá. Onde ela caiu? Ao lado de onde o corpo do papai estava. E eu não vi quando eu cobri de areia. Como não vi? Eu não sei. Acredito que Nossa Senhora estava dando a ele o sinal que ele tanto pedia, pois eu estava insistindo para eles venderem tudo aquilo e irem embora de lá, pois já estava muito perigoso. Mas a teimosia dele não fez ele ver a resposta, que eram as rosas murchas. O relato, se fosse contado completo, claramente se tornaria um proibidão. Caso desejem, posso contar com mais detalhes, pois o que eu vi no IML era exatamente o que eu vi em um sonho, e uma entidade de uma religião de matriz africana queria me avisar, mas eu corria e corro até hoje de recados, pois eu sabia que eu ia perder alguém, só não esperava que fosse o meu velho. Pois bem, Ana, esse é o caso que aconteceu na minha família, onde a maioria é devota de Nossa Senhora das Graças. Pois bem, pessoal, se vocês pedem uma resposta, prestem atenção na resposta, pois as flores que sempre duravam estavam murchando rápido demais, morrendo rápido demais. A resposta estava lá. Muitas vezes a gente não sabe ler as respostas. A gente pede por respostas, mas a gente não sabe enxergar. Não consegue parar para ver. E às vezes estão em detalhes, não é? Bom, vamos agora então para o próximo e último relato desta coletânea sobre pais. Meu pai voltou para buscar a sua mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Espero do fundo do meu coração que sim. Meu nome é Fulana. Antes de tudo, gostaria de dizer que o meu relato não tem nada de super sobrenatural, mas é algo que me fez repensar e acreditar ainda mais que não estamos sozinhos nesse mundo. O meu pai, Juliano, e a minha avó, Lorena, mãe do meu pai, né? Eles sempre foram bem próximos. Meu pai era o filho caçula. A minha avó, Lorena, era um ser humano iluminado. Uma das pessoas mais doces e humildes que já conheci em toda a minha vida. Apesar de ter passado por muitas coisas na vida, não deixou com que os acontecimentos dos seus mais de 85 anos mudassem a sua essência. Por muitos anos da minha vida, eu morei com os meus pais e o meu irmão ao lado da casa da avó Lorena, o que fez com que a minha relação com ela fosse muito próxima também. Entre os anos de 2018 e 2020, a minha vida mudaria completamente. Em 2017, os meus pais se separaram de forma amigável. Ainda morávamos muito perto e a nossa relação não mudou muito, nem com meu pai, nem com a avó Lorena. No fim de 2018, meu pai começou a ter muitas dores nas pernas e na coluna. Porém, indo ao meu médico, era sempre medicado e mandado para casa como uma inflamação no nervo ciático. O que descobriríamos mais à frente que não era isso, não era real. Passado mais algum tempo, no ano de 2019, depois de muitas outras dores e complicações, de forma super resumida, tá? Foi descoberto um câncer no rim. A título de informação, o câncer no rim é bem complicado de ser encontrado e um dos que mais se espalha facilmente. E foi o que aconteceu. Meu paizinho lutou contra esse câncer por um ano inteiro
E só para ter uma ideia, meu pai, um homem de quase 1,90 m de altura, que pesava em torno de 130, 150 quilos, em seu auge, né? Ele estava agora pesando no máximo 70 quilos nessa época, mas lutava e queria se curar desse mal. Ele fazia o tratamento em um hospital referência na nossa cidade em tratamento de câncer. Conseguiu fazer a cirurgia para remover o câncer do rim, mas o mesmo já tinha se espalhado para outras partes do corpo. Finalizou a quimioterapia e, ao voltar à sua médica, ela o informou que o tratamento não havia dado resultado. Ou seja, o câncer não havia diminuído nem aumentado. Nessa época já estava em seu pulmão, com vários outros tumores espalhados principalmente no abdômen. Foi então que o meu pai perguntou: "Isso quer dizer que eu vou morrer?" E a médica disse que sim, mas que ela não podia dizer se seria em 1 dia ou em 10 anos. Porém, para uma pessoa com câncer, essa foi sua sentença de morte. E aquele homem que lutava com unhas e dentes contra esse câncer se entregou completamente. Não se levantava mais da cama, não comia e nem bebia nada. Começou a usar fraldas e lentamente foi entrando em demência. Não tinha mais noção de dia nem de hora. Eu o levava para a emergência com dores dia sim, dia não, e foram dias muito difíceis. O diagnóstico foi dado a ele no começo de novembro de 2019 e foi quando ele se entregou completamente. No dia 31 de dezembro, eu levei ele ao médico novamente, pois o mesmo estava com muita dor, e foi a primeira vez que ele tomou morfina e a primeira vez que ele realmente dormiu em 2 meses. Não é exagero, ele não dormia, pois tinha medo de morrer. A médica de plantão pediu alguns exames e, ao ver os resultados, mandou interná-lo imediatamente. Então, às 11h45 da noite, do dia 31 de dezembro de 2019, o meu paizinho foi internado para cuidar dos paliativos no hospital. A essa altura, ele já pesava menos de 60 quilos e era muito difícil vê-lo daquela forma. Os dias se passaram e no segundo dia no hospital eu ficava o dia todo ao seu lado. Ele me chamou, segurou minha mão e tivemos o seguinte diálogo. Ele disse assim: "Onde eu estou?" E eu falei: "No hospital." "Você quer que eu morra?" Ele falou. Nessa hora eu segurei o choro, pois sabia que tinha que ser forte. E eu disse: "Não, pai." E ele falou: "E eu? Quero morrer?" "Sim, Ana," ele me falou isso em tom de pergunta. E essa, sem dúvidas, foi a conversa mais dolorosa da minha vida. E eu falei para ele: "Você que tem que me falar. Você quer morrer?" E ele falou: "Não, eu não quero." E eu disse: "Então nós temos que ficar aqui." Ele só balançou a cabeça concordando e dormiu novamente. Sem dúvidas, esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e eu me segurei muito para ser forte ali. Eu estou em lágrimas escrevendo isso agora, pois eu sinto que eu podia ter feito muito mais pelo meu paizinho, porque a gente erra, né? A gente nunca sabe. Não se culpe. No dia seguinte, a avó Lorena foi vê-lo no hospital e ela foi a última pessoa com quem ele conversou antes de entrar em coma naquela mesma noite. Um detalhe importante é que a avó Lorena já estava com Alzheimer nessa época, em estágio mais avançado, mas sabia claramente a situação de seu filho e dizia constantemente que não ia suportar que o seu filho caçula se fosse antes dela. Minha tia, Ivonara, que estava com a avó Lorena no quarto durante a visita ao meu pai, tempos depois me disse que a última coisa que o meu pai disse para a mãe foi o seguinte: "Mãe, eu vou morrer, mas se a senhora estiver sofrendo muito, eu volto para te buscar." Guardem essa informação. No dia 4 de janeiro de 2020, o meu paizinho faleceu. O primeiro homem que amei se foi. E desde então dói muito. Não está sendo fácil e nunca vai se tornar fácil. No seu velório correu tudo super...
Minha vozinha, mesmo com a doença em estágio mais avançado, chorou muito e sabia exatamente o que estava acontecendo. Nos dias que se sucederam, ela também não esqueceu e se lamentava muito pela morte de seu filho caçula. Os meses se passaram, a Covid estourou no Brasil, a avó Lorena, no auge de seus 88 anos, com problemas sérios de pulmão, precisava de supervisão redobrada, e a tia Ivonara, que cuidava dela, resolveu levá-la para sua casa em um outro bairro, onde realmente entraram em quarentena. E, para a segurança da avó Lorena, não permitia visitas de ninguém. A avó Lorena tinha graves problemas de pulmão, como mencionei. Ela tinha edemas há muitos anos, o que só se agravava. Um dia, passando muito mal por conta desse problema, a tia Ivonara levou ela para o pronto-socorro, onde ela ficou internada, em um estado muito grave. Passados 3 dias, a avó Lorena também partiu, deixando os nossos corações em pedaços. Tá, mas o que isso tem a ver com o título? Calma, eu vou contar agora. Lembra lá no começo quando eu disse que a avó Lorena foi a última pessoa com quem o meu pai falou e que ele disse que se ela estivesse sofrendo muito ele voltaria para buscá-la? Lembra também que eu disse que ela estava com Alzheimer em um estágio avançado? Pois, conversando com a tia Ivonara, pouco tempo depois da morte da avó Lorena, ela me contou que a avó começou a conversar sozinha no quarto. Alguns dias antes de ser internada, enquanto a minha tia estava na cozinha, ouvia a avó Lorena conversando, e ao perguntar à avó Lorena a resposta me deixa arrepiada até hoje. A tia Ivonara perguntou: mãe, com quem que a senhora está conversando? E a avó disse: com o Juliano, que é o meu pai, e com o Antônio, que é o meu avô, marido da avó Lorena, que faleceu cerca de 2 anos antes desse ocorrido. A tia Ivonara achou que seria por conta do Alzheimer, então disse: mas mãe, o papai e o Ju não estão mais aqui. E a avó disse: eu sei, filha, mas eles disseram que vêm me buscar se eu estiver sofrendo muito, e eu acho que eu tô, filha. Outro fato intrigante é que a avó Lorena faleceu exatamente no dia que o meu pai faria 6 meses de morte. Será que ele realmente voltou para buscá-la? Ou tudo não passa de uma grande coincidência? Eu sinceramente não sei, mas sei que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar, enxergar e sentir. E eu não acredito em coincidência ou acaso. Tudo tem um propósito e tudo tem um motivo. Todos os nossos passos e as nossas ações já estão escritos e predestinados. Eu sei que agora tenho 2 anjos cuidando de mim, a minha avó Lorena e o meu paizinho. Apesar de não ter nada super sobrenatural, foi algo que eu vivi e gostaria de compartilhar, pois para mim é uma história de amor de mãe e filho que mostrou o quanto o amor é forte e, mesmo depois da morte, um cuidava do outro. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Sim, é muito interessante ver, né, essa conexão e esse cuidado mesmo pós-morte. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um feliz Dia dos Pais aí a todos os pais. Feliz Dia dos Pais ao meu pai. E a gente se vê num próximo relato. Ok? Um grande beijo para vocês. Se forem comentar sempre, que seja com respeito. Feliz Dia dos Pais. Beijos e fui! Tchau, tchau.